E isso teve uma ampliação muito significativa depois do início da pandemia. Bastante curioso e interessante que quando a IBNU foi formada, e não foi exatamente uma escolha nossa, nós acabamos ficando ali, no WTC, que fica na Avenida Nações Unidas, em São Paulo. E é interessante que, apesar desse nome meio que acontecer por acaso, ele acabou se tornando uma das marcas reais da IBNU, até porque nós sempre tivemos membros da IBNU que eram estrangeiros e outras pessoas até que são filhos de estrangeiros, têm dupla cidadania. Então esse aspecto mais global de Nações Unidas sempre acabou acontecendo de maneira espontânea, até porque São Paulo é uma cidade muito cosmopolita. E é interessante que, logo sendo uma comunidade contemporânea, nós investimos muito no nosso trabalho através das redes digitais, com os nossos celebrações, o nosso ensino, os nossos cursos, e isso teve uma ampliação muito significativa depois do início da pandemia, de modo que a IBNU hoje tem quase 100 mil inscritos espontâneos no nosso canal do YouTube, e nós começamos mesmo antes da pandemia a receber pedidos, melhor dizendo, de pessoas que queriam se tornar membros, que estavam sintonizadas com a visão da IBNU. Então, o que aconteceu é que nós acabamos florescendo para o mundo, tendo membros na Oceania, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, no Brasil, na América do Sul, e fazendo missão de maneira direta em lugares como o Paraguai, como Moçambique, como a Itália, como ambientes fechados na Ásia e em outros lugares de uma maneira direta e significativa, sendo de fato agora uma comunidade saudável para um mundo melhor. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bem-vindo à celebração online da IBNU. 1 Timóteo 4,13. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Muito obrigada por estar ligado aqui conosco. Vamos agora juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que tenhamos todos uma abençoada celebração. Tchau! Tchau!
Olá, temos um momento especial agora na nossa celebração, poder orar, entregar para Deus tudo que está pesando no nosso coração. Nosso Deus onipresente está aqui comigo, está aí com você. Então eu te convido a orar comigo agora e colocar tudo nas mãos do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, e que a gente tem o grande privilégio de chamar de Pai. Pai poderoso, Deus maravilhoso, bondoso, obrigado por tudo até aqui, obrigado por ter nos sustentado, por ter nos guardado, nos livrado, mesmo no meio das nossas dificuldades. E agora, Deus, com confiança, colocamos nas tuas fortes e bondosas mãos toda a nossa preocupação, toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade, nossos problemas, nossas dificuldades, seja de relacionamento, de finanças, de saúde. Para o Senhor não tem difícil nem impossível. Então nós cremos no teu amor, no teu poder, na tua bondade de Pai que se incomoda conosco. Recebe a nossa oração humildemente, crendo que o Senhor vai fazer além dessa minha oração limitada, mas o Senhor é um Deus que não tem limites. Então, já te agradecemos, já te engrandecemos e toda a honra será dada somente ao teu nome. E nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há
Deus seja louvado neste dia especial que Ele nos concede e também na possibilidade de mostrarmos nossa gratidão, adorar a Deus e procurar entender os seus caminhos. E para isso é importante refletir na mensagem da palavra divina. E hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto estranho, né? Vamos meditar sobre quero ser como Deus. Mas como assim? Que tipo de reflexão é essa? Por isso nós convidamos você a nos acompanhar sobre essa discussão, sobre essa reflexão, essa mensagem a respeito desse tema. E para isso vamos começar a ler o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. O que lemos logo no início da trajetória humana conforme o relato de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, atenção, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E é interessante, um pouquinho mais adiante, versículo 22, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Esse texto do início de Gênesis é bastante fundamental para se entender e se estudar a Bíblia como um todo. A base desse texto nos dá referências, entendimento a respeito do início de todas as coisas, a respeito sobre quem Deus é, a respeito de quem é o ser humano e do início, não só da origem do ser humano, mas também do início dos nossos problemas. E é curioso o que Gênesis 3 nos apresenta. A ideia é que Deus coloca o ser humano num estado original aprazível, em sintonia completa com o próprio Deus, com a criação e consigo mesmo, e estabelece o que a gente pode chamar dos limites para a realidade do ser humano enquanto criatura, ainda aqui nessa situação tão extraordinária e ideal. E o que nós vemos ali é que o ser humano, começando ali com a mulher, incluindo também a participação plena do homem, o primeiro casal, então, rompe com Deus, desobedecendo uma orientação. E a orientação é curiosa. Se fala de uma árvore que tem a ver com o conhecimento do bem e do mal. Yodei Tov Vará, no texto original. E o que está por trás disso? Das diversas sugestões de sentido dessa frase, aquilo que parece, de fato,
nos dar uma explicação mais adequada, é que essa frase significa um conhecimento absoluto, conhecimento total. Ou seja, a grande tentação humana não é só de transgredir o limite estabelecido por Deus, mas é de alcançar um conhecimento que só Deus tem. Então a frase significaria algo do tipo um conhecimento de um extremo até o outro. E dessa maneira, nós vemos o sentido do texto quando a tentação chega, por meio da serpente, no hebraico, literalmente, o serpente, que vai apresentar e diz, olha, na verdade, Deus sabe que vocês terão os olhos abertos e vocês serão como Deus. Então observe que a tentação propriamente dita, se a gente pegar o âmago, a essência da tentação que atinge o ser humano tem a ver com ser como Deus. Curiosamente, a coisa não dá certo. A gente vai ver que o ser humano perde a boa relação com Deus, perde a relação com o meio ambiente, ele perde o Éden, agora a relação com o mundo à sua volta será de ruptura, de distanciamento, de descompasso, e aliás ele perde a relação consigo mesmo. Ele pela primeira vez entra em crise com aquilo que ele é na sua própria essência, porque ele tem dificuldade com a própria nudez. Então, nesse sentido dessa ruptura total, o texto vai adiante, provavelmente numa ironia muito sábia no versículo 22, dizendo, tá vendo? Agora sim, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, é como se Deus estivesse ironizando, tá vendo? Sim, vocês alcançaram, vocês agora são como Deus. Então, para mostrar que não é possível ter uma vida de qualidade permanente, que na Bíblia usamos a expressão para isso, chamando de vida eterna, para se perceber que a imortalidade, na sua qualidade plena, é impossível sem Deus, o texto diz que por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, não se tem mais acesso à árvore da vida. Aí a gente começa a entender, e é curioso como é que isso tem sentido, e eu gostaria de chamar aqui a colaboração de um grande pensador, estudioso, teólogo e filósofo que marcou o início do pensamento existencialista na história da filosofia ocidental, o senhor Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês, iniciador da corrente existencialista. Ele viveu na Dinamarca, e se revoltou muito contra o pensamento muito, vamos dizer, racional, limitado e historicista de um estudioso chamado Hegel. E ele, que viveu de 1813 a 1855, uma vida breve, ele chegou a uma conclusão interessantíssima que vale a pena pensar sobre ela aqui. Ele disse que o ser humano é marcado por um caminho de vida cuja referência principal é o desespero. A frase dele que ficou famosa é: o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer. E a gente pensa, poxa, mas logo agora ouvindo a Bíblia falando em desespero, mas que desespero, o que é isso? Então, o que ele quis dizer é que o ser humano, por causa desse descompasso com a realidade, por falta de significado na vida, ele se desespera por duas razões. Uma, ele se desespera porque ele é ele mesmo, por causa do seu ser limitado, por estar ciente da sua fragilidade, da sua limitação. Então todo mundo quer deixar de ser a si mesmo por tudo aquilo que depõe contra a sua própria existência. Por outro lado, o ser humano tem uma espécie de santa inveja do cosmos, ou seja, ele gostaria de ser Deus, ele gostaria de ser o ser onipotente, gostaria de ser o ser necessário. Então, inconscientemente, a gente busca não ser e ser plenamente. Aí é interessante a gente ver que parece claro que Kierkegaard tinha razão. O ser humano vive nessa questão de ter esse elemento, que está nitidamente retratado assim, de maneira fenomenal no registro do Éden, de Gênesis capítulo 3. E
a gente percebe, por exemplo, na nossa intolerância, na nossa atitude de juízo, na maneira como nós lidamos com as pessoas que nós achamos que de alguma maneira estão nas nossas mãos e dependem de nós. A gente vê como pessoas que chegam ao poder são capazes de se corromper com facilidade porque eles entendem que não existe juízo nenhum sobre eles. A gente percebe como gente que chega em posição de poder dá início a guerras, mata pessoas, justifica isso. Quer dizer, essa atitude de ser como Deus na sua face mais perversa tem a ver com algo muito mais sério, que significa querer ser como Deus no seu poder, na sua onipotência, na sua onisciência, numa espécie de revolta incontida contra a sua própria limitação para poder dominar sobre todos. Me lembro aqui das palavras de Michel Foucault, que dizia que o ser humano é tão violento, que todo o seu discurso nunca é principalmente uma comunicação, mas é uma tentativa de dominar o outro. Toda palavra é um ato de violência. Olha que mundo doido é esse onde a gente veio parar. Por isso que esses dias eu vi no muro escrito "Socorro para o mundo que eu quero descer", e a gente entende o que é que está acontecendo aqui. Pois é, e aí? Como é que fica esse negócio? Curiosamente, o jeito de lidar com essa coisa estranha, escondida no inconsciente humano de querer ser como Deus, ela aparece, na verdade, retratada por mecanismo socio-religioso que se traduz naquilo que a Bíblia chama de idolatria. É curioso, né, a gente ver isso, porque você pensa que a idolatria é principalmente uma bobagem, é só uma crendice. A pessoa foi lá e achou lá um pedaço de pedra, resolveu esculpir, fazer uma arte, e aí disse: olha, isso aqui é o Deus que cuida dos morangos, e eu quero comer morango com chantilly na sobremesa hoje. Eu vou pedir para essa divindade me trazer isso, mas a coisa é muito mais séria e mais intensa do que isso. Quer ver que coisa curiosa? Olhando para o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 4, né, o 5º livro da Bíblia, o último livro da Torá, do Pentateuco, chamado Livro da Lei, ele apresenta uma descrição assim, tanto quanto curiosa, sobre o fenômeno que está por trás da idolatria. Veja só, diz o texto, Deuteronômio 4, verso 15, no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, e para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Interessante demais esse texto, e ele mostra para a gente essa coisa que o ser humano é um eterno fabricante de ídolos. Existe uma fascinação, e essa fascinação tem a ver com isso, né? Em vez, né, de eu entender a minha limitação e procurar me render ao transcendente, ao infinito, ao incontrolável, eu procuro focalizar esse elemento do divino em mim mesmo e projeto isso em alguma coisa no mundo criado que venha a servir essa intenção inconsciente que se torna problematizada de maneira intensa no texto bíblico. Toda a controvérsia que você vê desde o Antigo Testamento até o Novo é essa questão do Deus único, invisível, cujo nome é impronunciável, que significa o eterno, aquele que é soberano, que é incontrolável, com os ídolos que estão, digamos assim, à nossa disposição, que refletem o que nós somos.
Só que aí nós entramos numa questão muito mais séria do que a gente imagina. Quando eu não saro dessa doença desesperadora do nosso amigo Kierkegaard, e eu me rendo a essa inclinação, o que vai acontecer comigo? Né? Esse processo vai criando um caminho de fazer com que a gente se torne refém de nós mesmos. Então, em vez de ouvir um chamado para sair numa direção que é promissora a partir da palavra do Deus único, a gente acaba entrando num caminho onde nós nos tornamos, olha só, reféns de nós mesmos. Como é que funciona isso? Veja como o texto coloca aqui em Deuteronômio o perigo que eles tinham, né, de se render a qualquer uma dessas coisas, e é interessante como a sabedoria do Salmo, por exemplo, 115, vai falar para a gente como é que funciona esse mecanismo e como esse tipo de espiritualidade fragilizada acaba trazendo dividendos altamente problemáticos, que seriam dividendos do lado, podemos dizer, negativo da força. O que diz o Salmo? Olha só que coisa. Ele vai dizer o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que, perguntam as nações, onde está o Deus deles? Porque ele não pode ser visto. Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Você entendeu bem? Tornem-se como eles aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Então, o impressionante nessa história da idolatria, conforme vista no texto bíblico, é que ela nos conduz a um caminho em que a gente não sai de nós mesmos numa interação com o mundo à nossa volta ou com o Deus verdadeiro. Nós acabamos tendo, porque vamos pensar seriamente, é uma percepção muito distorcida, imaginar que um pedaço de madeira ou de pedra, ou mesmo uma criatura qualquer, possa estar numa posição de alguma forma poderosa e soberana com respeito a nós mesmos. Isso necessariamente é um tipo de desvario, e esse desvario é conduzido pelo desespero, e isso de algum modo é devastador. Desvario, desespero, devastação, que coisa complicada. Olha só a percepção nítida de como essa realidade se apresenta quando nós lemos Romanos, quando o apóstolo Paulo vai falar daquele mundo do ambiente mediterrâneo, naquele ambiente greco-romano, com uma série de outras culturas, ele vai falar sobre o que aconteceu com o povo. E o que ele diz? Romanos 1:21 fala: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Os povos tinham noção de que tem que haver alguma coisa, algum ser, algo superior a toda a maravilha da criação à nossa volta. Mas eles não glorificaram nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo aos desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Não sei se a gente consegue entender a profunda conexão lógica da palavra divina. Ela nos diz que esse movimento de ensimesmamento
que tem a ver com esse distanciamento de Deus e a gente se colocar no lugar dele, isso provoca uma relação psicológica e de relação com o mundo à nossa volta, onde a gente projeta de maneira desvairada, né, esse nosso trono na realidade à nossa volta. Por isso, é curioso, né? A gente vai ver que esse desvario, essa loucura que eles fizeram aqui, faz com que a gente entenda a dinâmica da idolatria como um verdadeiro espelho. A pessoa enxerga só a si mesmo. Por isso, eles entram num caminho de afundar-se internamente, numa busca de satisfação e de prazer desvairado cada vez mais intenso, o que retrata exatamente aquele mundo sem Deus que é abordado com a esperança do Evangelho na época de Paulo, e a gente percebe essa realidade nitidamente apresentada aqui em Romanos capítulo 1. Então a gente vai perceber como o texto bíblico, podemos assim dizer, coloca essas coisas de maneira tão curiosamente alinhadas para que a gente entenda a loucura de querer ser como Deus. É como aquele sujeito maluco que um dia chegou diante do psicólogo lá e ele estava com um complexo de superioridade além da conta, né? E aí ele deitou lá no divã e o psicólogo virou para ele e disse assim: escuta, vamos começar falando do seu problema, fale-me de tudo desde o princípio. Aí ele estatelou os olhos e falou: no princípio eu criei os céus e a terra. Pois é, pode parecer engraçado, mas de fato é para a gente rir, para não chorar. Agora, veja que coisa impressionante, a gente vê o caminho absolutamente, completamente inesperado da proposta de Deus. Por quê? Porque enquanto seres humanos, eles confrontaram, desobedeceram e tentaram até mesmo invadir a morada divina com o seu único projeto real, que é tentar ser como Deus, veja só o que houve. Deus resolveu querer ser como o ser humano. E aí vem o mistério extraordinário do Evangelho, que nos apresenta uma coisa absolutamente surpreendente, né? É como aquela realidade, é como um presente extraordinário que chegou fora de época, que a gente nunca poderia imaginar que a gente receberia. Por isso vale a pena olhar com atenção a maravilha que é ver o texto que aparece no livro de Filipenses e que vai falar desse milagre, essa coisa estupenda da encarnação na proposta da igreja primitiva, do evangelho primeiro, da comunidade da fé, da mensagem do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Diz o texto seguinte, Filipenses 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa impressionante e absolutamente inesperada a gente vê aqui. Essa situação de rebelião extrema, esse desvario absoluto do ser humano querer ser como Deus, recebe uma ação divina na direção de uma megaterapia cósmica, soteriológica, para resolver a questão. E o caminho divino é absolutamente impressionante. Como é que eu vou resolver essa loucura de vocês quererem ser divinos? A minha resposta é: eu vou
me tornar como um de vocês, e esse esvaziamento, né, essa chamada kenosis, essa ação extraordinária que vemos em Cristo Jesus, o Emmanuel, é a resposta magnífica de Deus, do seu projeto para lidar com essa loucura que existe no coração do ser humano de querer ser como Deus. E o que é mais interessante e muito curioso em toda essa história, quando a gente pensa no que significa Jesus, o Emmanuel, entre nós, é que nós vamos ver a referência que Jesus é divino, ele é Deus conosco. A expressão de Colossenses chama a atenção quando nós vemos logo no início da carta a expressão que vai aparecer no verso 15, que diz: ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, nós vemos a grandiosidade e a ideia nítida que essa realidade de Deus, que ultrapassa o nosso entendimento de ser um só Deus que subsiste misteriosamente em três pessoas, é que esse conhecimento a respeito de Deus está ligado a mais diretamente para nós, no eixo da redenção, a pessoa de Cristo Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. Agora, quando a gente pensa em imagem, que coisa curiosa, porque a Bíblia não diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente é como Deus? A gente quer ser como Deus? Ou a gente não deve querer? Afinal, o que somos nós? O que a gente quer? O que está envolvido nisso? Olhando para o texto, de fato, Gênesis 1, 26, Deus vai dizer na criação, antes da queda do homem: façamos o homem, o ser humano, né, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Betsalmeino kidmuteino, no texto original. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, em grande parte, claro, nitidamente está dito que nós não somos divinos, mas em grande parte existe algo de especial, de peculiar, único no ser humano, porque ele é a imagem de Deus. A razão, por exemplo, porque é tão importante defender a vida humana, porque é tão valioso respeitar, a gente respeita, na verdade, toda forma de vida, mas o ser humano, o homicídio é especialmente grave pelo fato de ser um crime diretamente contra Deus. É o que aparece em Gênesis 9, 6, né? Se alguém derramar o sangue do ser humano, por ele o seu sangue será derramado, porque o homem, a imagem de Deus, foi ele criado. Então, esse valor mostra esse elemento que faz parte da nossa realidade. Então, a pergunta é: que história é essa? Existe algo nessa imagem de Deus que está em nós, que está ligado a Deus e que de alguma forma precisa se encontrar um caminho de conexão com a nossa origem, a fonte daquilo que nós somos, ou aquilo que a gente pode chamar da nossa essência, a nossa base ontológica de tudo. Mas, ao mesmo tempo, existe um lado dessa história que é inacessível, né? Os próprios grandes pensadores, como o próprio Kierkegaard e outros teólogos, como Karl Barth, eles diziam o seguinte, que existe uma infinita distância qualitativa entre Deus e o ser humano, diante da qual a gente não tem nem como reagir, a não ser adorar de joelhos, né? Que é algo que foge a total explicação e entendimento. Mas nessa dinâmica de procurar esse caminho, veja bem,
O maior problema que nós temos na vida, o maior perigo, a tentação mais assustadora é querer ser como Deus. Por outro lado, a maior bem-aventurança, a coisa mais valiosa, mais importante que deve ocupar a nossa vida é querer ser como Deus. E como é que é isso? Vamos ver. Entendendo o que o Novo Testamento nos mostra, nós vamos ver como é que Deus se dirigiu até nós na pessoa de Cristo, que vai se tornar um paradigma para a nossa vida. Portanto, preste atenção em alguns textos extraordinários que o Novo Testamento nos apresenta. Quer ver uma coisa interessante? Vamos ver 1 João capítulo 3, versículo 2. Veja o que o texto bíblico nos diz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então veja que coisa interessante. Existe um caminho que começa com a vinda de Cristo, com esse movimento divino de se aproximar de nós, para nos encaminhar, digamos, para o lado correto e adequado. É como se a gente pudesse meio que voltar ao Éden, para refazer o caminho e dessa vez sim chegar à árvore da vida, agora da vida eterna, mas pelo caminho correto, sem esse caminho louco de querer ser como Deus no seu poder, na sua onisciência, naquela condição peculiar que só pertence à divindade. Mas há um elemento que temos em nós, que vem da parte de Deus, que caminha na direção dessa redenção e que tem a ver com o desejo que precisa estar no nosso coração, porque nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E quem assim quer fazer, certamente está no caminho que tem a ver com aquilo que a palavra divina apresenta para nós. Mas ao ouvir isso, você certamente pensa, não, mas o Sayão, me diga uma coisa aí, nós vamos ver como ele é, está falando de Jesus, e nós somos semelhantes a Jesus, mas será esse negócio de ser como Deus? É um pouco mais forte do que a gente estava imaginando. Quer ver que coisa interessante? A gente vai ver o que diz Efésios, um texto muito valioso, no capítulo 5. Olhando o que diz o texto para nós, especificamente aí, na nossa sequência aqui, logo no começo do texto. Ele diz o seguinte: portanto, atenção, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É forte a palavra, porque nós temos 1 Tessalonicenses no primeiro capítulo que menciona isso. Nós vamos ter a referência que aparece também em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz, vocês devem ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Efésios 5 é mais forte, dizendo, sejam imitadores de Deus. E aí a gente começa a pegar onde é que a coisa está. Devemos ser como Deus? A resposta é sim. Mas não seremos como Deus no sentido de querer invejar o seu poder, a sua condição propriamente de divindade. Essa é a loucura plena. Por outro lado, aquilo que tem a ver com o caráter de Deus, aquilo que tem a ver com o elemento que inspira toda virtude, toda alteridade, toda ação amorosa, todo compromisso com a justiça que é pertinente à realidade de Deus, deve ser o objetivo da nossa vida. Então a gente tem que fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, o que eu quero ser como cristão? E muita gente está perdida em relação a isso. Tem pessoa que pensa o seguinte: olha,
Eu, como sou cristão agora, eu entendi os mandamentos que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, e então eu vou descobrir aqui quais são, digamos, as leis da igreja, e eu aprendi que aqui pode, aqui não pode, isso aqui sim, isso aqui não. E muitas pessoas vivem um legalismo, vivem um mero moralismo, achando que isso é referência da realidade da vida com Deus, a vida cristã de fato. Outras pessoas imaginam que ser um cristão é basicamente acreditar certinho. Ou seja, escuta, eu não quero ter nenhum erro, hein? Deixa eu ver se tem alguma impropriedade na minha formulação de fé. Então, é um exercício de estudo de declarações de fé para a gente não errar em nenhuma vírgula. Mas é claro que isso é muito limitado para expressar o que vem a ser a nossa fé. Outras pessoas entendem que cristianismo é, vamos dizer assim, tá de boa. A gente tá assim desfrutando da fé. Eu quero a Deus. A gente tá fazendo festa. Olha lá. Nossa, hoje a coisa foi pauleira. Meu amigo, você nem imagina. E tem gente que acha que ser cristão é ativismo. A pessoa nem para olhar o pôr do sol, mas ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele parece que tem, vamos dizer assim, bem cá entre nós, ciricutico. Ele não sossega, ele fica só, né? É um ativismo desenfreado e quase doentio. Qual é o objetivo da nossa caminhada? Atenção, é ser como Deus. Mas ser como Deus em que sentido? Que o objetivo da minha caminhada na fé, atenção, é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus, que é ser imitador, tem a ver com essa mudança paradigmática. Tem a ver com a mudança de compreensão da vida, compreensão da relação com Deus, tem a ver com uma transformação interna do coração. Tem a ver com contemplação, tem a ver com satisfação na vida, tem a ver com exercício de gratidão, tem a ver com alteridade, tem a ver com prática efetiva de amor, tem a ver com o desafio de perdoar, tem a ver com se dedicar, com contribuir, tem a ver com uma espécie de crescimento, olha, que é tão espetacular que a Bíblia vai falar para a gente como é que é esse negócio. E quer ver que coisa interessante? Olha só comigo a beleza e a profundidade de alguns textos que nós temos assim que mexe com a cabeça da gente, com o nosso coração. Observa comigo o texto assim, eu chamaria de para lá de fascinante, de Romanos capítulo 8, quando o texto nos fala lá no verso 28 e 29. O 28 muita gente conhece, né? Esse texto é muito famoso, e aqui no caso, na NVI ele está traduzido com mais exatidão e clareza. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois, atenção, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Não, peraí, deixa eu ler de novo. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus agiu na minha vida, na sua vida, nos chamou, não para a gente simplesmente ser uma pessoa mais certinha, ou uma pessoa que não está aí arrebentando a cara no mundão, ou uma pessoa que tem a vida agora estabilizada, ou uma pessoa que não precisa encher a cara e se arrebentar nos vícios. Não, o foco é para a gente se desenvolver numa caminhada à semelhança da imagem do seu filho. E aí a gente vê, né, a gente volta lá para olhar mais uma vez o texto de 1 João, né, porque o texto é forte nesse sentido, e o texto fala para a gente, né, o que nós vimos lá, né, nós seremos semelhantes a ele, seremos como ele. E aí vem o grande mistério, pois
o veremos como ele é. E olhando finalmente para 2 Coríntios capítulo 3, onde nós vemos o desfecho dessa proposta de que caminhando nessa vida, querendo e procurando e com a ação do Espírito da graça na nossa vida, sendo mais parecidos com Jesus, e aí é importante muito olhar e ver a vida de Jesus. O ministério, veja, o foco da nossa fé não é nenhum grande teólogo, religioso, grande pensador, é a pessoa bendita de Cristo Jesus, se é que nós somos discípulos, seguidores dele. Olha lá o texto de 2 Coríntios 3, verso 18, né? E diz o texto o seguinte, aliás é bonito, até o 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Está vendo? Essa ideia de que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E a gente olha um pouquinho mais adiante, nós vamos ver essa ideia de que Deus está agindo, né, na nossa vida, nessa direção para que nós cheguemos a essa transformação. Aliás, o texto de 2 Coríntios 4 evoca lá atrás, né, o que aconteceu no próprio Gênesis, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Existe um caminho de mudança de vida a partir dessa proposta do Evangelho. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse ser humano, dotado de liberdade, consciência e capacidade de decisão, entra numa caminhada de ruptura e indevidamente quer ser Deus no pior sentido da palavra. Quando ele faz isso e rompe com Deus, ele perde o acesso à plenitude de vida. Ou seja, dizendo no português bem claro, deu ruim, a gente não tem mais esperança. E no buraco da nossa fragilidade, dor e desespero, Deus desce até nós e se torna como um de nós e se identifica conosco ao ponto do Cristo Jesus ressurreto ter as marcas dos cravos na sua mão, muito além da encarnação. E nesse projeto de redenção, ele nos convida agora a sermos como o Senhor, sermos como Deus, da maneira adequada que precisamos ser, que é sermos transformados pela nova vida que temos em nós para sermos semelhantes a Jesus em termos de caráter, de virtude, de vida, procedendo à semelhança do Senhor para que com Ele venhamos a compartilhar de fato a glória de maneira adequada na grande redenção que o Senhor fará no futuro de uma vez para sempre. E isso é interessante porque estamos de volta ao Éden, agora diferenciado da Nova Jerusalém, e aí sim, a gente pode deixar de lado, não teremos mais o impedimento dos querubins, não teremos mais o desafio, uma vez que foi vencido, né, aquele madeiro da cruz, a árvore nova, diferenciada, está no lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora com livre acesso diante de Deus, sendo transformados à semelhança daquele que nos redimiu, a gente pode desfrutar para todo sempre da árvore da vida em sintonia com o Senhor, com a criação e com o nosso próprio coração. Por isso,
Glorifique a Deus no dia de hoje. Celebre, faça festa, tome cuidado. Você é o seu pior inimigo. Derrube-se a si mesmo desse trono. Coloque o Senhor lá e procure imitá-lo e segui-lo para toda a sua vida. Deus abençoe nossa vida, o nosso coração. Nunca queira ser como Deus, mas não se esqueça, seja como o Senhor, imitando-o em tudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa tarde, eu quero me apresentar, meu nome é Alessandra, eu moro na cidade de Ilha Comprida, eu estou dentro do espectro do autismo e quero dar o meu testemunho aqui aos irmãos, que eu sou uma pessoa que consegui vencer as minhas dificuldades através do Evangelho. Eu vivia numa condição de autismo severo, eu não era uma autista falante, eu não tinha nenhum tipo de comunicação com o mundo até os meus 13 anos de idade. E através de uma Bíblia, eu consegui criar um laço com outros seres humanos, no caso, com os irmãos. E compreendendo o Evangelho, compreendendo o amor de Cristo, eu consegui, então, falar com um pastor que se dispôs a vir conversar comigo e me ensinar mais sobre o Evangelho. Então eu estabeleci um canal de comunicação e isso fez de mim uma pessoa falante hoje, isso fez de mim uma profissional, isso fez de mim uma professora de escola bíblica dominical, fez de mim mãe, fez de mim esposa e uma serva de Deus que me dedico fielmente às coisas do Senhor, que foi quem fez de mim uma nova pessoa, cuidou de mim todo esse tempo, me preservou quando minha família não esteve do meu lado, foi quem cuidou, foi quem o Espírito Santo de Deus me guiou quando eu tive pelo mundo, sem noção de nada, sem conhecimento de nada, sem malícia, sem direcionamento. Mas uma coisa eu tinha guardado no meu coração, que Deus estava comigo e eu sabia que Ele estava ali, Ele ia cuidar de mim e até hoje é assim. E por 33 anos que eu completo hoje de batizada, esse ano, aliás, eu agradeço todos os dias da minha vida, porque eu nunca fui roubada, nunca fui molestada, nunca fui maltratada de uma maneira mais violenta. Sofro preconceito, que é isso que a gente está lutando aqui para diminuir, né? O Tesouro Azul, a IBNU tem feito esse trabalho para diminuir o preconceito, mas eu fui cuidada e guardada por Deus de todo tipo de violência que o mundo oferece. Mesmo vivendo sozinha, eu e Deus, hoje eu tenho uma família. E nós estamos com um projeto muito gostoso, eu e o pastor Saião, que é da transcrição dos sermões dele para um livro. Isso tem feito da minha vida também, trazido um renovo muito grande para mim, que estou me aposentando já. Você que tem um filho autista, acredite, tá? Eu estudei, eu trabalhei, eu estou me aposentando e Deus me deu a bênção agora de poder então transcrever os sermões do pastor Luiz Saião para nós lançarmos um livro e arrecadarmos o que arrecadarmos aí para o projeto Tesouro Azul, para podermos ajudar essas outras crianças, para que também sejam vencedores, tenham todo o apoio, toda a assistência que eu não tive de médicos, nem de psicólogos, nem de família, nem de nada. Foi eu e Deus nessa luta até hoje. Mas minha palavra é o que eu tenho para deixar para todos que estão me vendo. Foi de vitória. Eu sou uma vitoriosa. Eu agradeço todo dia por isso.
E eu quero que cada um que está aí do outro lado, quando você vê um autista, tente entender. Nós somos diferentes, mas nós temos sentimentos. E os pais, não percam a fé, não percam a esperança, que o seu filho vai chegar lá também, porque ele tem você do lado dele. E que Deus abençoe a cada um que está do outro lado aí. Em nome de Jesus. Você sabe que Deus é tão bom, tão bom. Ele tem aberto portas para a gente trabalhar e fazer parte do reino de maneiras assim impressionantes. A gente tem muitos motivos de gratidão e dos projetos que são feitos tanto aqui em São Paulo quanto no resto do Brasil, em várias partes do mundo. Então nós temos trabalhado onde Deus tem aberto portas e eu convido você a participar de tudo isso que Deus está fazendo, de onde Deus está agindo. Você pode fazer parte disso. É o reino de Deus trabalhando e sendo sal e luz em todos os lugares do mundo. Então venha fazer parte através do seu talento, através das suas orações e através dos seus dízimos, das suas ofertas. Você pode entregar a Deus aquilo, um pouquinho daquilo que Deus já tem dado e abençoado a sua vida. Então vem com a gente participar e vamos orar por isso, entregando não só as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas a nossa vida a Deus, para que Ele use da maneira que mais agrada a Ele, que realmente os céus possam fazer festa com a nossa vida sendo entregue a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos, agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Como é maravilhoso fazer parte desse reino, dessa comunidade da fé, Senhor Deus, que são as pessoas que conhecem a Ti, que seguem Jesus e que têm se esforçado, Senhor, para viver o reino de Deus aqui na terra. Senhor, nós queremos fazer parte disso, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nós entregamos, Senhor, tudo que nós temos, Pai, diante de Ti, como oferta agradável diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor use como Te agradar melhor, Senhor, como for realmente onde precisar, onde o Senhor quiser usar, Senhor, usa-nos, usa a nossa vida, usa, Senhor Deus, tudo aquilo que nós estamos entregando a Ti, Senhor, usa, Senhor Deus, porque nós queremos fazer parte de tudo isso. Nós queremos, Senhor, como Teus filhos, como Teus herdeiros, nós queremos fazer parte de tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, tudo que o Senhor tem feito nesse mundo afora. Senhor, nós louvamos a Ti mais uma vez, porque, Senhor, todos os dias são dias preciosos, Senhor, que podemos realmente fazer diferença no Teu reino. Nós louvamos e adoramos, oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, finalmente para o povo de Neemias chegou o dia de festa! Yay! Quem vem acompanhando as super aventuras de Neemias sabe muito bem que Neemias tinha largado tudo que ele tinha e ido lá para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros, porque viu que estava tudo destruído. Chegando lá, as coisas não foram tão simples assim. O povo estava muito pobre, precisando muito de ajuda, de recursos. E aí Neemias ensinou para todo mundo quanto era importante a gente dividir com quem está precisando mais. E ainda por cima, ele teve que enfrentar várias pessoas implicando contra o trabalho deles, fazendo bullying e falando que nada ia dar certo. E ele mostrou o quanto é importante a gente ficar focado na missão que nós temos para fazer. E hoje, então, eles conseguiram reconstruir o muro e estavam muito felizes. E vocês sabem o que eles fizeram?
Eles se reuniram todo mundo junto e Esdras, que era o profeta, começou a ler as escrituras para todo mundo que estava lá reunido. E aí as pessoas começaram a chorar de tão emocionadas e como elas estavam. E todo mundo ficou lembrando de tudo que tinha acontecido, de tudo que eles tinham passado. E aí Esdras pegou e falou bem assim para o povo: não chorem, hoje é um dia consagrado ao Senhor, é um dia de muita alegria. E sabe o que mais ele falou? Ele falou assim: quer saber? Vamos todos nos reunir, peguem o que vocês têm mais gostoso para comer, para beber, e nós vamos todos comer e beber, e nós vamos repartir com quem não tem, a gente dá um pouquinho do que você tem, junta tudo, e assim nós vamos glorificar a Deus, nós vamos louvar a Deus, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, ela nos fortalece. Ai, crianças, a lição que nós temos para aprender hoje é que nós temos sempre que comemorar e agradecer a Deus, ser muito grato também por aquilo que Ele tem nos dado. Vamos celebrar as pequenas conquistas. Não deixe apenas para acontecer uma coisa muito grande para você poder ficar grato e feliz ao Senhor. Vamos celebrar assim como o povo celebrou quando eles conseguiram construir aquele muro todo em 52 dias. Um verdadeiro milagre para um povo tão pequeno, tão pobre, tão frágil como eles estavam. Vamos todos os dias então lembrando Deus e agradecendo a Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. E você? Pelo que você pode agradecer a Deus hoje? Pense aí. Vem aí nossa celebração especial no domingo de Carnaval em fevereiro. Marque já na agenda. Não será no WTC. Nossa celebração será na escola PACA, Pan American Christian Academy, na região de Interlagos, quando teremos um dia especial de piquenique, de celebração, de comunhão na IBNU. Então, se você está interessado, quer participar conosco, entre em contato aí com a nossa conexão nesse dia especial de comunhão e celebração na IBNU. A partir de fevereiro nós retomaremos os nossos estudos bíblicos IBNU. Então venha estudar a Bíblia e a teologia conosco. Aguarde, em breve teremos aí os dias e as nossas aulas especiais, o nosso projeto de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus e na caminhada com o Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais uma celebração, mas a gente quer convidar você a continuar conosco nas nossas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, no Instagram, no Facebook, e divulgue esse conteúdo, espalhe para os amigos, para a família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. A IBNU tem conteúdo durante toda a semana. Continue com a gente. Tenha uma ótima semana.